Enfim. Iniciando nesta manhã, diretamente do auditório do Templo Batista de Indianópolis, o nosso culto matinal online. E que Deus nos dê um bom dia, e eu tenho certeza que esse dia será uma bênção, porque ele está sendo vivido na presença do nosso Deus. Vamos começar o nosso culto e vamos começar orando e pedindo a graça de Deus para o nosso dia. Querido Pai Celestial, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos pela oportunidade que temos de, em comunhão com os nossos irmãos, te louvarmos e te adorarmos, pois temos reconhecido que Tu és o único e verdadeiro Deus, doador de tudo que temos e de tudo que somos. Por isso te rendemos e honra. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar em cada palavra, em cada pensamento, em cada entendimento, para que a nossa adoração seja perfeita e agradável diante da Sua presença. Abençoe comigo os meus irmãos que estão agora unidos nessa adoração, que a Sua graça seja sobre eles e que a Tua palavra possa ser uma bênção e abençoar a vida de cada um de nós. É a nossa oração e nós a fazemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos cantar um dos nossos hinos, hino de número 443 do nosso cantor cristão, 443. E esse hino nos chama a atenção para uma realidade que está diante de nós. Existe um mundo que está em trevas e eles precisam ter e conhecer a luz que é Jesus. Vamos cantar, vamos adorar o nome do nosso Deus. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos, e avante andai, crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde e clamai em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso,
em que os remidos todos se unirão, num coro excelso, santo e jubiloso, para todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém, meus irmãos? Que bênção é termos de Deus esta oportunidade, a oportunidade de compartilharmos com os perdidos a verdade libertadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler juntos o Salmo de número 1. Salmo de número 1 é o Salmo que vamos ler nesta manhã, e esse Salmo fala de como podemos ter uma vida abençoada, porque eu creio que este é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos ler juntos Salmo de número 1. Leiamos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Você quer ter uma vida abençoada? Eis aqui a receita da palavra de Deus. Para termos uma vida abençoada, o que nós precisamos é ter uma vida guiada pela palavra do nosso Deus. Amém? Deixa eu lhe falar, se você tem uma bênção, se você tem um testemunho de algo que Deus tem feito na sua vida, compartilhe conosco. Né? Mande um WhatsApp para Stephanie e ela vai, então, anotar para mim, e depois eu vou compartilhar com os irmãos também, e juntos vamos adorar o nome do nosso Deus. Mas se você tem um pedido de oração, uma necessidade, a necessidade de um milagre na sua vida, quero convidar você, da mesma forma, compartilhe conosco o seu pedido de oração, mande um WhatsApp para Stephanie, dizendo a necessidade que você tem, e nós vamos juntos, no final do culto, orarmos ao nosso Deus, e pedirmos a bênção a Ele, essa bênção que Ele tem para te dar, esse milagre que Ele pode realizar na sua vida. Amém? Mas queremos também dizer para você que a nossa igreja está aqui aberta para qualquer necessidade, de segunda a sexta, no horário das 10 às 16 horas. Estamos aqui para receber o seu telefonema. Nosso telefone é 55434122, ou, se você quer se comunicar através do e-mail, templobti@hotmail.com. Então, entre em contato conosco. E esses contatos, o e-mail, as informações estão aí no nosso boletim, que foi compartilhado com você através do WhatsApp do TBI. Amém? Então, quero também agradecer os irmãos que têm cooperado com o nosso Ministério de Ação Social e dizer que a nossa campanha continua, e se você tem algo que Deus colocou no seu coração, se você tem algo que pode e quer compartilhar com os necessitados, por favor, traga aqui o seu donativo
para a igreja, e nós estaremos, então, destinando esses donativos. Essa semana, o pastor Washington, que exerce um ministério lá em Paraisópolis, esteve aqui e levou os donativos que recebemos para ajudar as famílias lá daquela comunidade. E nós queremos agradecer a você, irmão, a você, irmã, que cooperou com esse ministério, e saiba que você agora está ajudando muitas famílias ali na região de Paraisópolis. Amém. Por isso que Deus te abençoe. Mas existem outras famílias, inclusive famílias da nossa própria igreja, que precisam de socorro. Então, continue compartilhando, e se você não tem um donativo físico, né, e você quer destinar uma oferta para isso, para que seja adquirido alimentos ou produtos de higiene e limpeza, a fim de que famílias possam ser assistidas, faça isso. Então, você pode depositar essa oferta na nossa conta bancária, lá no Banco Bradesco. O irmão Peter vai estar colocando aí o número da conta corrente e as informações necessárias para que você possa fazer. E você pode, através do WhatsApp, telefone ou e-mail, nos comunicar que você depositou e o propósito para o qual você enviou a oferta, e tenha certeza que a igreja respeitará aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? E também queremos aqui louvar a Deus pelo prover de cada necessidade. Graças a Deus, as necessidades da igreja têm sido supridas, e elas têm sido supridas através da sua fidelidade. Nós estamos pertinho aí de alcançar o nosso alvo de promessa de fé, e é através do programa de promessa de fé que nós assistimos e cooperamos com a assistência dos missionários que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e cooperamos com eles, esses que estão levando a palavra de Deus a pessoas e em lugares que eu e você, não podemos estar. Então, falta muito pouco, então você ainda tem a oportunidade de participar, e juntos vamos celebrar a bênção de termos, nesse mês, alcançado o nosso alvo de promessa de fé. Mas também você pode enviar o seu dízimo e a sua oferta, e através dela, do seu dízimo e da sua oferta, é que essa igreja tem mantido o seu ministério, tem sustentado esse ministério. Envie o seu dízimo, envie sua oferta, eu tenho certeza que Deus tem te abençoado, e você pode compartilhar com aquilo que Deus tem te dado. Então, seja fiel com aquilo que Deus lhe confiou, e com certeza Deus é fiel com aquilo que Ele prometeu. Amém? Então, que Deus te abençoe, contamos com a sua participação. Observe também uma coisa, só um aviso: amanhã, devido à antecipação do feriado, então não vamos ter aqui o escritório funcionando no horário das 10 às 16, mas na terça-feira estaremos aqui, né? E a Elíria falou que, como o feriado de 9 de julho foi antecipado, então a irmã Neide e ela vão estar completando aniversário essa semana. Então ela faz aniversário em 9 de julho, não é? E também vai estar aniversariando também a irmã Fátima, né? Que também, devido à antecipação do feriado de 9 de julho, então, se você daria um presente em 9 de julho, você pode dar agora. Elas falaram que estão dispostas a aceitar, e elas reconhecem e aceitam a antecipação do feriado, né? Mas, brincadeira à parte, nós agradecemos ao Senhor, porque essa semana nós temos uma aniversariante, a nossa irmã Neide. Talvez você está vendo aí no boletim um nome, né, diferente, Edneide, porque todo mundo a conhece como Neide. Parabéns, nossa irmã Neide, que Deus esteja abençoando a sua vida e que esteja abençoando através de você a sua família. Receba o meu abraço e o abraço de toda a nossa igreja, que Deus continue te abençoando. Amém? E talvez você aniversaria e nós falhamos ou não temos essa informação, por favor, compartilhe conosco essa informação, e queremos celebrar junto com você esta bênção, o dom da vida, esse dom maravilhoso que Deus nos deu. Amém? Mande o seu pedido de oração, compartilhe a sua bênção,
e no final do culto vamos estar orando junto com você, pedindo a Deus por essas bênçãos. Amém? Vamos cantar agora, hino de número 308 do cantor cristão. Enquanto nós cantamos esse hino, é um momento também de nós estarmos refletindo, né, sobre como nós temos servido o Senhor, como está a nossa submissão ao Senhor. Estamos realmente vivendo a sua vontade, estamos realmente sendo fiéis àquilo que Ele nos confiou. Então vamos cantar. E esse hino é uma oração de fé. Eu sei que eu e você temos grandes desafios e sem o Senhor nós não podemos cumprir nenhum deles. Mas vamos crer que o nosso Deus está ao nosso lado e vamos realizar a obra que Ele nos confiou. Amém? E no 308, vamos cantar. Se eu tiver Jesus ao lado, e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em teus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, ao me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde me mandar irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu para meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde me mandar irei. Amém? Louvado seja o Senhor, Deus, o Deus Todo-Poderoso, que tem prometido estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Eu tenho certeza, com a presença deste Deus, em nossas vidas nós faremos e cumpriremos aquilo que Ele nos confiou. Amém? Esta é a minha fé, eu tenho certeza que esta é a sua fé. Vamos fazer o que temos que fazer, porque temos tudo o que precisamos ter para fazermos o que temos que fazer. Amém? Que Deus possa te abençoar. Mas eu tenho para você, eu quero crer, da parte de Deus, uma mensagem que tem por objetivo trabalhar nas nossas vidas, sobretudo a questão de frustrações.
frustrações ministeriais, espirituais. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que temos produzido, para os frutos do nosso ministério. Muitas vezes nos frustramos. Não há, muitas vezes, testemunho de conversões. Não há, muitas vezes, o testemunho de vidas que nós abençoamos. Não há relato de fatos, de coisas que temos realizado e feito para o Senhor. E muitas vezes a estatística espiritual da sua vida, muitas vezes é uma estatística de fracasso. Mas eu creio que esse não é o propósito de Deus e esta não deve ser a realidade das nossas vidas. Eu creio que Deus nos salvou e com grande poder nos capacitou para sermos não só vencedores, mas mais do que vencedores em cada área da nossa vida. Seja a área espiritual, seja a área ministerial. Então, quero convidar a você a refletir nesse momento sobre o tema Ninguém pode dar do que não tem. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 3 e verso de número 6. Atos, capítulo de número 3 e verso de número 6. Abra sua Bíblia e vamos juntos meditar nesse trecho da palavra de Deus. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A cada dia, irmãos, nós somos desafiados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, como também pela Igreja de Deus, a evangelizar, aconselhar, ensinar, amar, promover a paz, encorajar os fracos, amar os caídos. O Espírito Santo a cada dia nos incomoda. A palavra de Deus a cada dia nos exorta que temos um ministério a cumprir, que temos uma obra a realizar. Diante de tudo isso, muitas vezes nos sentimos pequenos, incapazes, até queremos fazer, assumimos responsabilidades, porém muitas vezes fracassamos e percebemos que o nosso ministério se tornou infrutífero. E perguntamos: por que, meu Deus, eu não sou frutífero? Não sei dar bons conselhos, inspirar pessoas à fé. Por que meu ministério não se desenvolve, fracassa? A resposta é objetiva. Ninguém pode dar do que não tem. Repita comigo esta frase: ninguém pode dar do que não tem. Esta é a resposta, porque muitas vezes o nosso ministério não é frutífero. Observemos o texto de Romanos, capítulo de número 2, versos de número 19 a 23. Nesse trecho, Paulo está se dirigindo aos judeus. E observe o que ele fala a respeito dos judeus nesse trecho. Diz-nos assim, Romanos capítulo 2, iniciando do verso 19 até o verso 23. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei,
desonras a Deus pela transgressão da lei? E nesse trecho, Paulo, de uma forma clara, ele está dizendo que ter capacidade espiritual não se limita a ter conhecimento bíblico. É muito mais do que isso. Esse ter é algo que se torna nosso, parte de nós. Nós temos, ou seja, nós temos aquilo que ensinamos, nós temos aquilo que compartilhamos. Às vezes pessoas querem compartilhar da Bíblia com outras pessoas se esta Bíblia não está nela. Nós só podemos compartilhar aquilo que nós temos. Por isso a palavra precisa estar no nosso coração primeiro, para depois estar na nossa boca. Por isso o pão precisa estar primeiro em nossa mão, para depois compartilharmos. Por isso que o conhecimento precisa estar primeiro na nossa mente, para que depois ele possa passar para a mente dos outros. Não podemos ajudar o faminto se não temos o que comer. Não podemos mostrar o caminho da salvação se não temos andado por ele. Não podemos inspirar outros à paz se não a temos. Não podemos ensinar sobre aquilo que não sabemos. Não podemos exortar outros à sabedoria se somos ignorantes. Por isso, eu quero chamar a atenção. Esse ter não é saber, é possuir. É ter como parte de si mesmo. Não podemos dar sem que antes tenhamos recebido. Não podemos dar se não temos o que queremos dar às pessoas em nossas próprias vidas. 3 coisas essenciais que precisamos ter para realizarmos a obra de Deus. Primeiramente, e eu poderia iniciar, precisamos ser salvos. Precisamos ter Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. A Bíblia fala que o homem natural não tem como discernir as coisas de Deus. Elas são discernidas espiritualmente. E se nós não somos salvos, nós não temos condição de fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é feita por aqueles que são de Deus. Então, partindo da primícia que eu e você já somos de Deus, que eu e você já fazemos parte da igreja de Deus, partindo dessa primícia, 3 coisas nós precisamos ter para fazermos a obra de Deus. Primeiramente, temos que ter o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos que antes que saíssem a cumprir o ministério de evangelização do mundo, teriam que ser abastecidos, revestidos com o poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, versículo 49, Lucas capítulo 24, verso 49, nos diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. E aí vem a ordem: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai até que. Somente depois das virtudes do poder do Espírito Santo é que o ministério da igreja poderia iniciar. Esta era a ordem de Jesus Cristo. Olha também em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos, capítulo de número 1 e verso de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebemos as virtudes e seremos as testemunhas.
não tem como realizar a obra do Senhor sem o Espírito Santo de Deus, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes sabemos e conhecemos o nome do remédio, mas a dosagem desse remédio para o enfermo, só o Espírito Santo sabe. Às vezes a palavra da verdade, dita sem a unção do Espírito Santo, às vezes não cura, ela machuca, ela mata. Precisamos do poder do Espírito Santo, porque às vezes conhecemos as verdades, mas não sabemos qual é a verdade que naquele momento é necessária ser ministrada. Só o Espírito Santo sabe. É Ele que põe a sua palavra no nosso coração. É Ele que nos dirige em toda a adoração. Precisamos saber, e precisamos confiar, e precisamos entender isso e buscar a unção do Espírito Santo de Deus para realizarmos a obra do nosso Deus. Jesus Cristo viveu o seu ministério com a unção do Espírito Santo de Deus. Ele viveu cada dia da sua vida, cada dia do seu ministério. Só um pouquinho, eu preciso de energia aqui, que a minha energia está terminando no computador. Tá bom? Só um minutinho que eles estão me ajudando aqui, ok? Obrigado, irmãos. Nós vamos continuando até que as pessoas aqui que estão comigo vão me ajudar nessa necessidade. Muito bem, irmãos. Observa que o Senhor Jesus, em tudo que ele fez, ele estava acompanhado do poder do Espírito Santo. E é esse poder que deve acompanhar as nossas vidas. É esse poder que deve dirigir o nosso ministério. Observe isso. Entenda isso. E busque isso. Porque o Espírito Santo é ele que gera o entendimento, a capacidade para compreender a palavra de Deus. É ele que gera o discernimento, a capacidade para julgarmos aquilo que estamos lendo. É ele que dá o poder para falar, condição para falar ao coração, autoridade para exortar e enfrentar. Os desafios são grandes, estão além da nossa capacidade humana, estão além do nosso poder intelectual. Nós precisamos do poder sobrenatural, e esse poder é o poder do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, observe que a condição também para estarmos atuando nesta obra é a condição que o Espírito Santo de Deus nos dá, para suportarmos, para amar, para servir, para nos comportar adequadamente. É Deus que nos dá esse poder, e sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus diz que há poder nesse Espírito. Em Gálatas 5, 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Será uma tragédia vermos homens carnais realizando obra espiritual. A Bíblia diz que não é por força, tampouco por violência, é através do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e verso de número 14. 1 Coríntios, capítulo de número 2 e verso de número 14, a palavra de Deus nos diz. 1 Coríntios 10, 2, 14. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
como nós dizemos, nós precisamos primeiro ter Deus no nosso coração. Ter Deus como nosso Salvador, a fim de que possamos compartilhar aquilo que o Senhor, nosso Deus, tem a compartilhar. Ninguém que não tenha Deus pode falar de Deus. Ninguém que não tenha o poder do Espírito Santo de Deus pode compartilhar sobre esse Deus. Nós precisamos do poder de Deus para falarmos em nome desse Deus. Isso é muito importante para todos nós. Isso é importante para mim. Isso é importante para você. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Agora, como sermos abastecidos desse poder? E o que é ser cheio do poder do Espírito Santo? Primeiramente, cheio do Espírito é estar vazio de si mesmo. Por isso, só se enche do Espírito orando, jejuando, consagrando-se. Não tem uma forma mágica de termos o poder do Espírito Santo. Não é só o fato de sermos cristãos, porque sermos cristãos nos dá acesso a este poder, mas precisamos permitir que este poder flua em nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso, para se encher do Espírito Santo, é necessário buscar esta comunhão íntima, essa comunhão pessoal com Ele, para que esse poder possa fluir, ou seja, nós podemos dizer que ser cheio do Espírito Santo é à medida que nós vamos nos esvaziando de nós mesmos e o Espírito Santo vai nos enchendo com a sua presença e com a sua plenitude. Nós não buscamos o Espírito Santo, pois passamos a tê-lo após a salvação. Nós buscamos o poder do Espírito Santo e é esse poder que nós precisamos ter. O poder não é ter mais do Espírito, é o Espírito ter mais de nós. Porque Deus já disponibilizou o Espírito Santo na sua forma plena. Por isso, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que entender que há uma necessidade para compartilharmos de Deus, de termos esse poder do Espírito Santo. Mas, junto a esse poder do Espírito Santo, temos que também ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque é a verdade que liberta. Não é nossa oratória, não é nossa habilidade com as palavras, não é a forma poética que podemos desenvolver o nosso fraseado. O poder está na verdade da palavra de Deus. É esta verdade, por isso Jesus Cristo afirmou que o conhecimento dessa verdade liberta. E é esta verdade que nos resgata do engano e nos traz para a luz. Por isso, nós vamos ver Paulo instruindo o jovem pastor Timóteo. A ele disse em 2 Timóteo 3, 16 e 17: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O Senhor quer nos usar, mas Ele só pode nos usar naquilo que nós temos guardado no nosso coração. Não pode vir palavra de Deus da nossa boca sem que ela primeiro chegou em nosso coração. O Espírito Santo não vai trazer um versículo bíblico aos nossos lábios se antes ele não se armazenou no nosso coração. Então nós vamos nos frustrar muitas vezes por não sermos bons conselheiros, por não falarmos as palavras que precisávamos falar, e o problema está, nós não temos o que falar. Porque nós bem sabemos que o humanismo não tem a solução. A ciência humana não tem a solução. O homem não tem a verdade está em Deus e ela está revelada através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o conteúdo da nossa mensagem, pois ela é a sabedoria, ela revela a sabedoria de Deus, ela nos habilita a realizarmos a obra de Deus. O salmista no Salmo 119, versículo 98. Salmo 119, versículo 98 diz: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre
comigo. O salmista diz que ele se julgava sábio, não porque existia sabedoria nele mesmo, mas a sabedoria que ele tinha vinha da palavra de Deus que estava com ele. Por isso ele usa o termo, pois estão sempre comigo. Uma vida vitoriosa, um serviço vitorioso vai depender dessa presença da verdade de Deus em nossas vidas. É a palavra de Deus que vai nos dar autoridade. Ela contém o conteúdo inquestionável. Os homens vão questionar estas verdades, mas elas se revelarão verdade olhando para o mundo e percebendo a ação do engano na vida prática das pessoas, como essa verdade vai se manifestar e se revelar verdade quando nós observamos o efeito prático na vida das pessoas que a seguem. Só ela tem o poder de transformar e libertar qualquer pessoa que se submeter a ela. Por isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Por isso, o nosso ministério não deve ter o poder na filosofia, não deve ter poder na ciência humana. Nosso ministério deve estar no poder da palavra de Deus. Sem o conhecimento de Deus, seremos cegos guiando cegos. Jesus usou o poder da palavra no seu ministério. Nenhum homem de Deus realizou seu ministério sem o poder da palavra. Como nos abastecermos desse poder? Lendo a palavra. Não tem outra forma. Estudando a palavra. Nós vamos ser pessoas frustradas em nossa vida cristã, em nosso ministério, se nós não nos aplicarmos à leitura da palavra de Deus. Como nós lemos no Salmo de número 1, que introduziu o nosso culto. E lá está escrito, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Observa que o homem bem-aventurado, feliz, realizado, frutífero, é o homem que não anda segundo os conselhos dos homens. Não baseia a sua vida e o seu ministério nas filosofias humanas. Ele baseia o seu ministério nas verdades de Deus. São essas verdades que ele vive e é através dessas verdades que ele ministra e que ele exerce o seu ministério. A terceira e última coisa, para termos o que dar, precisamos ter o poder do Espírito Santo. Precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, mas precisamos também ter a comunhão com o Pai. Ou seja, Deus precisa dirigir nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, há uma ordem de Deus, orai sem cessar. Jesus foi dirigido pelo Pai, todos os homens santos de Deus foram dirigidos por Deus, e a oração é uma forma onde Deus dirige as nossas vidas, ou seja, Deus vai usar essa verdade que Ele tem nos ensinado da sua palavra e torná-la verdade prática. Ele vai nos dirigir em cada passo, apontar cada direção para vivermos essa vida que Ele tem nos dado. É através da oração que temos a direção de Deus, temos a intervenção de Deus, nós mostramos submissos e dependentes de Deus. Sem oração, na realidade, é a prática da soberba, onde homens entendem que não precisam ser dirigidos por Deus para conquistarem aquilo que Deus disse que eles deveriam conquistar. Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19. Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19. A palavra de Deus nos diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Observa que Paulo, exortando a igreja de Éfeso, ele começa dizendo nesse versículo, orando em todo
o tempo. Deus precisa nos inspirar. Deus precisa nos iluminar. Deus precisa nos dirigir para que possamos ser bem-sucedidos. Pode haver boa intenção, disposição e esforço, porém ninguém pode dar do que não tem. Se não temos o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na nossa vida, se não temos o conhecimento da palavra de Deus, se não temos uma vida de oração e dependência de Deus, nós vamos ter um ministério frustrado. Não estou dizendo que você não tenha boa intenção, talvez você tenha até boa intenção. Você tem até vontade, você até se esforça, mas a obra de Deus não pode ser construída com qualquer material. Ela é construída através do poder do Espírito Santo, do poder da palavra de Deus, da direção e da sabedoria divina. É assim que as nossas vidas se tornam frutíferas. É assim que a nossa vida se torna uma vida realizada espiritualmente. Quando nós pensamos na realização terrena e humana, são as pessoas com mais conhecimento, são as pessoas com mais preparo, são as pessoas que diariamente procuram se reciclar, são essas pessoas que serão bem-sucedidas. E espiritualmente não é diferente. Pessoas espiritualmente bem-sucedidas, elas buscam a cada dia o entendimento maior da palavra de Deus. Elas diariamente procuram se reciclar, ou seja, procuram entender e entender melhor a palavra de Deus. E assim elas se tornam bem-sucedidas. Eu lembro de um pastor que ensinava no seminário. Um dia, um dos alunos chegou até ele e questionou e reclamou que o seu pastor não lhe dava oportunidade para pregar. Ele era seminarista e ele estava estudando, mas não tinha oportunidade. Esse professor virou-se para o seu aluno e disse: "Você tem aí uma mensagem para pregar?" Ele disse: "Ainda não tenho." "Então, primeiro tenha a mensagem e depois Deus vai ter o público e deve ouvir a mensagem que ele te deu." Às vezes, nós até queremos fazer, mas não temos aquilo que precisamos ter para realizar o que precisamos realizar. E o resultado é quando nós não temos o que oferecer, oferecemos o que temos. E se o que temos não é aquilo que vem de Deus, é humano, é terreno, e não vai produzir o efeito que precisa ser produzido. Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo, que vai nos dar discernimento, entendimento, capacidade para falarmos o que temos que falar. Nós precisamos da palavra de Deus, que é o conteúdo. Nós precisamos de Deus, que tem o plano, o projeto que Ele quer realizar através de nós. E quando nós unimos estas três coisas, nós temos tudo para realizarmos um bom ministério, para sermos os cristãos que precisamos ser. Mas quando nós não os temos, nós vamos fracassar. Ninguém foi vitorioso na carreira cristã sem o poder do Espírito Santo, sem o conhecimento da palavra, sem a comunhão com Deus. Quero concluir lendo Atos capítulo 3, versículo 6 novamente. Atos capítulo 3, versículo 6. "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." Aquele homem moribundo queria dinheiro, mas os apóstolos não tinham dinheiro. Não eram homens ricos. Eles viviam da graça de Deus. Mas eles tinham algo que era mais importante e significativo. Talvez nós achamos que para fazermos a obra de Deus precisamos de mais dinheiro. Talvez nós achamos que para fazer a obra de Deus precisamos de mais intelectuais. Para fazermos a obra de Deus nós precisamos de mais homens cheios do poder do Espírito Santo de Deus, cheios do conhecimento da palavra de Deus, que vivam na presença e em comunhão com Deus.
Pedro não tinha dinheiro, mas tinha Deus. Tinha o poder de Deus. Tinha o poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder que ele tinha, ele podia compartilhar. Ele só podia compartilhar o que ele tinha. Ele não tinha dinheiro, mas tinha poder. E o que aconteceu? Aquele paralítico andou. Que bênção! Se nós temos Deus, nós temos tudo que as pessoas sem Deus precisam. E talvez nós achamos que elas precisam de cestas básicas. E elas precisam de comida, sim. Mas certamente elas precisam mais de Deus do que da comida. Elas precisam de Deus e da comida. A igreja pode dar comida, mas se ela não dar Deus, se ela não compartilhar Deus, ela falhou. Nós estamos aqui para sermos sensíveis às necessidades das pessoas. Nós estamos aqui também, e sobretudo, para perceber a maior necessidade que as pessoas têm de Deus, da verdade de Deus. E é essa verdade que Deus colocou em nossas mãos e confiou a nós para ser compartilhada. Você deseja ser uma bênção, ganhar almas, abençoar vidas? Abasteça a sua vida com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, com a comunhão com Deus, e certamente você vai ser uma bênção. Certamente você vai edificar e abençoar muitas vidas, muitas pessoas. A Igreja de Deus será beneficiada, crescerá como consequência da sua fidelidade. Eu tenho certeza que é isto que eu, que você, que nós desejamos. Que o Evangelho de Deus prospere, que o ministério da Igreja de Deus progrida. Mas, se nós não tivermos poder do Espírito Santo, conhecimento da palavra, uma vida de comunhão através da oração, nós vamos fracassar. Porque a obra de Deus não é construída com outros alicerces, senão estes. Que Deus possa te despertar para uma vida de mais oração, consagração, jejum, meditação na palavra de Deus, para que você venha ser a bênção que Deus deseja que você seja. Amém? Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração e que você, em nome do Senhor Jesus, seja uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. Amém? Nesse momento, nós vamos orar. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos aquilo que a Stephanie recebeu, não é? Dos irmãos para ser compartilhado. Então, ela vai me passar agora aqueles pedidos de oração, aquele compartilhar das bênçãos. Eu quero agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado com oração, né? Essa semana também a gente enfrentou uma dificuldade, né? Fomos vítimas de um assalto em via pública, né? Dirigindo um carro, uma pessoa quebrou o vidro lateral do passageiro e na hora que eu estava parado no farol, e furtou o celular. Então, infelizmente, eu não estou com o celular, eu estou até com o celular emprestado, né? Meu genro emprestou um celular que ele não estava usando, e eu só estou com um número provisório, ainda não tenho os números que eu usava, então por isso você não vai conseguir ter contato comigo através dos números de celulares que você tem, porque a operadora está demorando 5 dias para enviar um novo celular. Então, você pode ligar para a minha casa, e você tem aí no boletim o número da minha residência, se precisar falar comigo, mas se for urgente, procure o pastor Alexandre, e não der para algum motivo você não conseguir contato comigo, você tem um contato com o pastor Alexandre, você pode ter um contato com a Stephanie, com a Ingrid, e a gente vai procurar te atender naquilo que você precisa, ok? Então, mas obrigado por aqueles que oraram, né? Obrigado por você que tem orado por nós. Então, só foi um susto, só levou-se o celular e seguimos a carreira, e os bens do Senhor
proverá, não é? Então, graças a Deus, passamos e estamos aqui juntos. Então, agradeço a você que tem acompanhado o nosso ministério com oração, e a sua oração Deus tem respondido, amém? Nós temos a irmã Cláudia. Bom dia, meu pedido de oração é continuar orando pela pequena Helena Magnólia, esposa do pastor Leal, da Igreja Batista em Guaratinguetá. Não é? Vamos continuar orando pela Helena, pela Luciana, e também pela Luciana, que Deus possa quebrantar seu coração e ser mais amorosa para consigo e com familiares. Orar também pelo Cláudio Siqueira, ele está com Covid-19. Vamos orar pelo Cláudio Siqueira, não é? O Joseph, peço oração por mim e pela minha família e toda a família brasileira, meu trabalho, pelo presidente e pelo Brasil. Quero agradecer também pela semana abençoada que Deus nos proporcionou. Amém. Graças a Deus. A irmã Vânia, agradecimento pela minha família. A irmã Lúcia, agradeço a Deus por ele cuidar de minha saúde, paz e pela oportunidade de estar orando por todos os pastores e familiares, por todos os irmãos e famílias, pela equipe médica, enfermeiros, trabalhadores da limpeza, da alimentação, dos medicamentos, também esses doentes hospitalizados, pelos quais se curaram com a graça de Deus. Pelo presidente também, equipe do Planalto, pelos governadores de São Paulo, prefeito e demais, pela nossa igreja, e Deus tem dado paciência. Então, a irmã Lúcia tem agradecido a Deus, porque nessa quarentena ela tem tempo de orar mais, e ela tem usado esse tempo para orar por todas essas pessoas aqui que ela relacionou, e outras que ela não mencionou aqui por escrito. O Samuel, quero agradecer pela vida da Maeli, que é namorada do irmão da Naara e do Caleb, da família que estão com Covid, mas estão melhorando e já estão bem melhores do que antes, e vamos continuar. Ele pede para que continuemos orando por eles. Esses são os pedidos que chegaram até nós. Infelizmente, eu não vou conseguir citar o nome dos irmãos e irmãs que se conectaram conosco, porque eu pedi aqui todo o chat e a menção dos seus nomes, mas agradeço a você que tem nos acompanhado aí nesse ministério, e peço que os irmãos estejam orando para que possamos realizá-lo com a excelência que Deus merece. E nos perdoe naquilo que temos falhado, e vamos procurar melhorar, para que sempre possamos, com excelência, glorificar o nome de Deus naquilo que podemos. E quando aquilo que podemos não for suficiente, então que Deus te dê graça para entender e viver aquilo que nós não conseguiremos realizar. Vamos estar orando também pela irmã Didi. Ela está hospitalizada no Hospital do Servidor. A irmã Didi é uma mãe adotada e mãe adotiva, minha, né? Ore pela Didi, ela não está bem, realmente está com um problema de água nessa região do pulmão, ela está com problema de coração, ela está numa situação muito delicada. E ela tem uma filha excepcional também, que lhe rende muita preocupação. Então, vamos orar pela família da Didi, né, pelos seus netos e filhos, para que Deus dê sabedoria para este momento. Vamos orar também pela dona Indenilde, né, que está lá sendo cuidada pelo ministério da irmã Suzana. E aqui, irmã Suzana, um abraço. Vamos pedir para que Deus esteja abençoando lá o ministério da irmã Suzana, aquela clínica que tem cuidado de pessoas que precisam de cuidados especiais. E porque são pessoas especiais, né? Então, vamos orar pelo ministério da irmã Suzana, vamos orar pelo Walter, seu esposo, para que Deus esteja abençoando a vida deles. Vamos orar também, né, pela filha da irmã Sueli, a Daniela, que também tem um ministério semelhante, que cuida de pessoas especiais, que precisam de cuidados especiais. Deus esteja abençoando lá o ministério da Daniela. Vamos orar pelo nosso irmão William, que trabalha no setor burocrático de hospitais. Então vamos orar para que Deus esteja cuidando e protegendo ele. Vamos orar por sua família, né? Vamos estar orando pela nossa igreja, vamos estar orando pelos missionários,
para que Deus esteja cuidando de cada um deles, né? E ore também por nós, ore por mim, pelo pastor Alexandre, para que Deus nos dê sabedoria para realizarmos a obra nesses tempos de corona. Amém? Então vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. E às vezes situações ruins acontecem para mostrarmos que realmente precisamos do Senhor. E sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Pai, obrigado pela recuperação que o Senhor está dando à nossa irmã Flávia. Pedimos que o Senhor esteja completando a sua obra na vida dela. Que ela possa plenamente ser restabelecida na sua saúde. Essa semana ela compartilhou através do Facebook fotografias do seu batismo e mostravam a alegria que ela tinha no Senhor e na salvação que o Senhor proporcionou na vida dela. Também pedimos pela Fernanda e te agradecemos pela recuperação que o Senhor deu a ela. Ela é enfermeira, trabalha junto aos hospitais. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dela, a vida da família, do nosso irmão Petercim, da nossa irmã Dercy. Pedimos, Senhor, pela vida do Gi. Essa semana ele vai estar voltando ao Moarama, junto com a Ingrid, junto com a Laura, junto com a Elisa. Ó Senhor, continue abençoando a vida do nosso irmão Jorge, abençoando a vida da sua família, e que a Ingrid possa ter plena e total recuperação, e que esta viagem feita debaixo da sua graça, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde. Pai, te agradecemos porque a pequena Helena Magnólia está melhorando. Graças te damos e pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dela. Te pedimos pela Luciana, a irmã Cláudia compartilha conosco essa necessidade, que o Senhor esteja realizando uma obra espiritual na vida dela, libertando e conduzindo ela para uma vida de testemunho cristão. Oramos também pelo Cláudio Siqueira, que está com Covid-19, que o Senhor o cure, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela família do nosso irmão Joseph, que o Senhor esteja abençoando e cuidando desta família de uma forma poderosa e maravilhosa. Não só oramos pela família do Joseph, mas pelas famílias brasileiras, que o Senhor possa ter misericórdia de nossas famílias, do nosso Brasil, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do presidente da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia das autoridades que nos governam. Ó Senhor, que eles aprendam sobre o temor ao Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem abençoado a vida do nosso irmão Joseph e tem ministrado a sua graça sobre a vida dele e a vida da sua família. Que o Senhor continue abençoando. Agradecemos também pelas bênçãos que o Senhor tem dado à família da nossa irmã Vânia, pelo consolo que o Senhor tem dado a ela, pela perda do seu tio. Te agradecemos pela vida de cada um dos seus filhos, a vida do seu esposo, irmão Francisco. Ó Senhor, continue abençoando esta família. Agradecemos, Senhor, pela vida da irmã Lúcia, que tem, nesse tempo de quarentena, se envolvido e orado por nós pastores, pela igreja, pelos irmãos, pelas famílias, pelos médicos, enfermeiros e aquelas pessoas que estão envolvidas nessa necessidade momentânea. Ó Pai, que o Senhor esteja ouvindo estas orações, que o Senhor esteja guardando os médicos, os enfermeiros, Senhor, que o Senhor esteja também guardando os profissionais que estão trabalhando, os que fazem limpeza, aqueles que fornecem alimentação, medicamentos. Ó Pai, que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades e usando e guardando essas pessoas. Pai, oramos pelos empresários, muitos deles desesperados. Não há mais recursos para honrar com compromissos de salários, aluguéis, muitas vezes alimento. Ó Senhor,
Liberta-nos desta pandemia, liberta-nos dessa maldição, e que essa libertação venha pelo temor ao Senhor, que essa libertação venha pela confissão dos pecados, por uma vida voltada mais ao Senhor e à sua vontade. Oramos por nossa igreja, pelo ministério da nossa igreja. Oramos, Senhor, pelos missionários e pelos seus ministérios, esses missionários que estão espalhados pelo mundo. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Maélia e da sua família, que tem melhorado do problema do Covid. Obrigado, Senhor, pela melhora, e que o Senhor complete a sua obra na vida da Maélia e da sua família, Senhor. Pai, tudo está nas suas mãos, e pedimos que o Senhor nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, que possamos realmente ser bons instrumentos nas mãos do Senhor para realizarmos a sua obra. Senhor, nos perdoa naquilo que temos falhado, naquilo que somos imperfeitos. Nos ajuda, Senhor, a crescermos, a sermos melhores. Nos dá, Senhor, o poder do seu Santo Espírito. Pai, que o fruto do teu Espírito Santo possa ser visto nas nossas vidas e que possa nortear o ministério que temos a exercer. Ó Senhor, abençoa também no culto que vamos ter hoje à noite, que o pastor Alexandre seja grandemente usado pelo Senhor na ministração da sua palavra. Que esse dia seja um dia de bênção e de vitória, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, então hoje à noite, às 19 horas, o pastor Alexandre vai estar aqui conosco e vai trazer uma mensagem da palavra de Deus. Eu tenho certeza que é uma mensagem que vai falar o seu coração. Então, não perca. E se de alguma forma você entende que o ministério do TBI pode ser uma bênção na sua família, né, se inscreva aí no nosso canal do YouTube e acione aí o sininho, e sempre que houver uma mensagem, você será avisado. Se de alguma forma essa mensagem pode abençoar a sua vida e você entende que pode abençoar a vida de outras pessoas, compartilhe essa mensagem e vamos abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado por sua companhia, que Deus esteja te abençoando e até a próxima oportunidade.